vamos ler 1 Samuel, do 1 até o 20, uma leitura um pouquinho extensa. Amém? Amém. Tem pessoas ainda folhando, vou aguardar. Primeira Samuel 1, do 1 ao 20. Glória a Deus. Vou estar lendo, tá? Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Afrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e de outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da cidade de ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porção a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor tinha-lhe cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filho de Beliel, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantando-se de madrugada, o adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que,
Passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, o qual chamou de Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. Amém? Vemos o relato de Ana, né? Ana era uma mulher temente ao Senhor e que ela não gerou filhos, né? Ela era estéril. E Penina, né, que era outra mulher, porque na época, né, o homem podia ter duas mulheres. E Penina, que era outra mulher de Eucana, tinha filhos e filhas e zombava de Ana. E isso entristecia muito Ana, e isso trazia muita amargura a Ana. Amados, por muitas vezes nós estamos passando por situações, por circunstâncias, aonde nós queremos realizar sonhos, aonde nós queremos realizar desejos, nós temos anseios sobre as nossas vidas. Mas as situações e circunstâncias, ela vem nos afogando, trazendo sobre nós amargura, trazendo sobre nós sentimentos ruins. E isso por muitas vezes nos desmotiva. Eucana fala para Ana, fala assim: não sou eu melhor do que 10 filhos? O amor de Eucana por Ana era muito grande, mas não era o suficiente e não realizava o que ele sentia, o que ele trazia para ela, não realizava o sonho dela, que era ser mãe. Ana queria ser mãe. E por muitas vezes, amada, nós temos sonhos frustrados. Por quê? Porque não acontece. A gente vai passando anos e anos, situações e situações, aonde nós vamos só passando por tribulação. E esse sonho não é realizado sobre as nossas vidas. E Ana não desistiu. Por mais que Penina, né, zombava dela, por mais que Penina ria da cara dela, trazia mágoa a ela, Ana não desistiu. Ana persistiu no Senhor. A palavra do Senhor fala que todos os anos Ana subia para agradecer o nome do Senhor, né? Entregava sacrifícios ao Senhor. Todos os anos, né, ela recebia aquele balde de água fria de Penina. Mas ela não desistia. Ela pedia a todo momento, jejuava, orava, porque ela queria um filho. Eu não sei o seu sonho, eu não sei os seus planos, os seus projetos no Senhor. Mas essa noite o Senhor fala para você: não desista deles. Não desista dos seus sonhos, não desista dos projetos que você tem. Porque o Senhor é contigo. Seja persistente. Por muitas vezes, amados, o Senhor ele sonda o nosso coração para ver sobre as nossas vidas qual é o anseio que nós temos a respeito daquilo. Qual realmente o desejo e até onde nós queremos chegar. Se realmente nós queremos chegar até o final desse sonho e realizar esse sonho, ou se qualquer coisa que vier contra nossas vidas nós vamos desistir. Que por muitas vezes acontece. A
E amados, o Senhor quer projetar os nossos sonhos, mas não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas Ele quer alinhar os nossos sonhos, os nossos projetos dentro do propósito dEle, para que a glória e a honra seja dada a Ele. E por muitas vezes, nós deixamos de perseverar, nós deixamos de projetar, nós não persistimos. E essa noite, o Senhor quer falar. Ele fala mais uma vez: seja persistente. Aquele sonho, aquele projeto que você acha que não vai vingar, persiste nele. Fala para o Senhor te ajudar, para que esse sonho seu, esse projeto seu, se alinhe com a vontade e o propósito do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Ana, ela jejuava. Ana, ela orava. Ana era uma serva do Senhor. Ela buscava no Senhor esse sonho. Mas Penina, ela caçoava, porque Penina ela conseguiu ter filhos e conseguia ter filhas, mas Penina não estava dentro do propósito do Senhor. E por muitas vezes, amados, vai existir muitas Peninas sobre as nossas vidas, vai haver muitas pessoas rindo do nosso sonho, vai haver muitas pessoas rindo do nosso propósito, falando: meu, você está sonhando muito alto, você está querendo muito, jogando balde praticamente de água fria sobre as nossas vidas. E isso acontece até mesmo, no meio da igreja, até mesmo, sobre as nossas famílias, pessoas que chegam para a gente e falam: você está sonhando muito alto, abaixa um pouquinho, diminui um pouquinho, e seu sonho é grande, seu projeto é grande. E Penina, amados, que a sua de ano por ano ser estéril. Mas Penina não conhecia o Deus que Ana servia, o Deus que faz estéril mãe de filhos. E essa noite, eu não sei se o seu sonho está estéril, eu não sei se o seu projeto está estéril, mas você serve um Deus que faz de estéril mãe de filhos, um Deus que projeta sonhos junto com você e realiza sonhos junto com você, um Deus que manda você persistir porque Ele quer te transformar, Ele quer que você projeta junto com Ele esse sonho, para que esse sonho venha com excelência sobre a tua vida e glorifique e exalte o nome dEle, porque não é sobre você, é sobre Ele. Tudo que nós vivemos, gente, não é sobre nós, é sobre Ele. Ana estava projetando um filho, Ana estava querendo um filho, e Deus estava projetando o libertador de Israel. Deus estava projetando junto com Ana, mas tinha o tempo certo, tinha a hora certa, tinha o momento certo para aquilo acontecer. Seu sonho tem o tempo certo, tem a hora certa para acontecer, mas até acontecer, Ele vai começar a moldar a tua vida. Até acontecer, Ele vai fazer com que os seus sonhos, os seus projetos se encaixem nos propósitos dEle. Não está demorando. Deus está te preparando para algo grande sobre a tua vida. E amados, quando nós almejamos, Deus vem sondar de uma forma linda o nosso coração. Assim como eu falei, Ele vem sondar para ver se realmente aquilo que nós estamos projetando, a gente está disposto a enfrentar o que for para conquistar. E para isso, amados, temos que ter persistência, temos que ter paciência, temos que ter ânimo, determinação. Mas junto de tudo isso, amados, vai vir desilusão, vai vir perdas, vai vir tribulações sobre as nossas vidas. Nós vamos crescer no Senhor, nós vamos entender e compreender o propósito do Senhor, mas não estamos ilesos em sofrer ataques, porque esses ataques que vêm sobre as nossas vidas vai nos fortalecer para que nós cresçamos, para que nós enxergamos o propósito e o projeto de Deus sobre a
Romanos 5,3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós passamos, amados, da tribulação para a paciência, da paciência para a esperança. Nós estamos crescendo da esperança à experiência, da experiência, eu acho que eu troquei aqui, né? Da tribulação à paciência, da paciência à experiência, da experiência à esperança. Aonde a esperança está em quem? Em Cristo. A minha esperança, a tua esperança está nele. E essa esperança, ela não traz confusão em nossas vidas. Ela só vai trazer a nossa certeza. Ela só vai trazer a minha, a você, convicção que estamos caminhando no caminho certo. E é lindo, amados, porque o Senhor, Ele trabalha na nossa vida quando nós persistimos. Quando nós persistimos em algo, nós vemos milagres do Senhor acontecendo. Porque nós almejamos, superamos as dificuldades que temos no nosso caminho. Porque o Senhor está conosco e nós estamos compreendendo e entendendo o propósito dEle para conosco. Então nós vamos persistindo e não vamos desistir. Nós vamos sempre persistir no Senhor. E Ele está sondando sempre o nosso coração, vendo até onde nós queremos chegar, até onde esse sonho realmente está em nosso coração, se realmente queremos e desejamos esse propósito, esse sonho sobre as nossas vidas. Assim como eu disse, amados, Penina não sabia e não conhecia o Deus que anda servindo. Muitos estão zombando, talvez, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos, mas não conhecem o Deus que nos serve. Um Deus que realiza sonhos, um Deus que realiza projetos, que faz o não virar um sim, que faz o impossível acontecer na sua vida, porque Ele te ama, porque você é amado. E vai acontecer, queridos, de levante sobre a tua vida, mas você precisa se posicionar, assim como Ana se posicionou. Ana se humilha diante do Senhor. Ana entrega toda a sua aflição, tudo aquilo que foi jogado, tudo aquilo que Penina jogou na vida de Ana. Ana entrega ao Senhor. Aquela aflição, aquela angústia que Ana foi carregando todos aqueles anos, ela não ficou para ela entregou para o Senhor, ela derramou no altar do Senhor. E o Senhor fala essa noite: aquilo que falaram do seu sonho, aquilo que falaram do seu projeto, derrama no meu altar. Essas palavras vão ser
Quando nós colocamos, ora, baixa e canta lá, diante do Senhor, aquilo que traz amargo, aquilo que traz sobre nós tristeza, entendemos o propósito do Senhor, porque ela depois que ela colocou, ela foi entendendo, ela foi compreendendo o propósito, os planos do Senhor. E ela sai dali e ele profetiza sobre a vida de Ana. Que Deus conceda o que você pediu. E Ana, ela sai diferente da forma que ela entrou. Ana não sai mais amargurada, ela não sai mais triste. Ana, ela sai confiante, porque ela sabe que Deus ouviu a oração dela. Ela sabe que Deus vai conceder aquilo que ela pediu. E amados, quando nós temos um coração sincero no Senhor, a gente sabe a resposta do Senhor. E é lindo. E é lindo porque a gente sai transformado daquela oração. A gente chega com um peso, a gente chega com uma tristeza, a gente chega com uma angústia e sai com uma leveza, e sai com uma certeza daquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas. Assim como eu falei, amados, não é sobre nós, é sobre quem Ele é. Porque quando a gente está ali no pó olhando ao Senhor, Ele está derramando a paz dele, Ele está limpando toda aquela sujeira, toda aquela amargura sobre as nossas vidas. Ele está tirando. A palavra do Senhor fala que quando nós entregamos o nosso fardo para o Senhor, Ele entrega o dele que é manso, que é leve, que é suave. E foi o que aconteceu com Ana. Ela perseverou em oração, ela perseverou em clamor, ela perseverou em jejum. E o Senhor derramou o fardo dele sobre ela e trouxe a certeza sobre a vida de Ana. Ana ali entendeu que o sonho dela estava sendo alinhado com o propósito do Senhor. E amados, os nossos sonhos só vão ser realizados quando nós entendemos que Ele está alinhado no propósito do Senhor. Porque tudo, eu repito, tudo que está sobre a minha vida, tudo que está sobre a tua vida, tem que glorificar o nome dele. Nada que nós tenhamos, seja ele físico, material, é para o nosso bem-estar somente. Não, tem que glorificar o nome do nosso Senhor. Tem que exaltar o nome do Senhor. Tudo é para a glória dele, tudo é para a honra dele. E nós precisamos entender. Porque, amados, se eu estou pedindo um carro para o Senhor, esse carro tem que glorificar o nome dele. Ele não tem que trazer somente benefícios a mim, mas tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ana tinha que entender que o filho que ela queria gerar, o filho que ela queria ter, não era para fazer inveja, para mostrar para a Penina que ela também tinha filho. Não, aquele filho tinha que glorificar o nome do Senhor, tinha que exaltar o nome do Senhor, diferente dos filhos de Penina. Nós não temos que nos igualar com as coisas do mundo, com as coisas que falam sobre as nossas vidas, com os deboches que vêm sobre as nossas vidas. Não! Nós precisamos ser diferente. Por isso que o Senhor tem que transformar os nossos pensamentos, os nossos corações, o nosso entendimento, para que aquele sonho venha sobre as nossas vidas. Mas para
precisamos persistir. Abre para mim em Hebreus 10, 35. Aleluia. Não rejeiteis, pois, a confiança que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vou repetir o versículo 36. Porque necessitais de paciência, não é no seu tempo, não é na sua hora. Você precisa de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, não é a tua vontade, é a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O versículo 37 diz que ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Um pouquinho de tempo, o seu sonho, o seu projeto, se você continuar persistindo, o que há de vir, virá. Não vai tardar, vai chegar na hora certa. E o verso 38 diz: mas o justo vai viver pelo fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Amados, o Senhor, Ele faz tudo para que nós venhamos persistir e não recuar. Enquanto você estiver persistindo, Ele está contigo, Ele está sonhando os seus sonhos, Ele está projetando os seus projetos. Enquanto você estiver persistindo, Ele está persistindo junto com você, Ele está te fortalecendo, está te trazendo entendimento para que você entre dentro do propósito dEle. Mas se você desistir, a palavra dEle fala: se você recuar, a minha alma não tem prazer. Não recua. Nós somos vitoriosos. Ele venceu. Nós somos vencedores porque Ele venceu. O vencedor, ele não desiste. O vencedor, ele não recua. O vencedor, ele persiste. O vencedor, ele continua em frente. Porque sabe, a esperança não está no homem, mas a esperança está em Deus. E quando a nossa esperança está em Deus, nada vai fazer a gente desistir. Porque não podemos desistir daquele que venceu. E se a minha esperança está nele, eu vou persistir. Os meus sonhos e os meus projetos vão se alinhar com os propósitos do Senhor. E eu vou alcançar a perfeição do Senhor. E vai ser realizado sobre a minha vida. E esse tempo virá e não vai se tardar. Ana não desistiu. Ana persistiu. Ana sofreu. E diretamente, Penina caçoava cara a cara de Ana. Era ataque direto, mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Samuel era o sonho de Ana, mas era o propósito de Deus. Samuel foi libertador de Israel. E Ana cumpriu com o seu voto ao Senhor. Amados, aí está uma chave muito forte. Quando você faz um propósito com o Senhor, cumpra. Se você quer ver milagres sobre a tua vida, cumpra o propósito que você fez perante Ele. Ana, assim que terminou de amamentar Samuel, entregou Samuel ao templo para ele. Entregou Samuel para o Senhor.
Muitas vezes nossos sonhos não são concretizados porque nós fazemos o propósito do Senhor. E quando Ele talvez realiza sobre as nossas vidas, nós deixamos para lá o propósito e não cumprimos com o propósito. E vivemos uma vida frustrante. Aprenda a cumprir o propósito que você faz com o Senhor. Aprenda a realizar se você quer ver milagres, se você quer viver no sobrenatural. Cumpra o propósito que você abriu a sua boca e fez com o Senhor. Não foi Ele que falou para você fazer, foi você que se dispôs a fazer. Foi você que declarou da sua boca. Então cumpra, porque Ele é fiel a você, seja fiel ao Senhor. Ana entregou Samuel. Mas Ana ficou desamparada? Ana não ficou desamparada. Em 1 Samuel 2,21 vai falar que Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. O propósito que o Senhor tem sobre a minha, sobre a tua vida é maior do que a gente está pensando. O propósito que Ele tem sobre a minha, sobre a tua vida é bem melhor do que nós pensamos. Ele tem muito mais do que nós estamos projetando, do que nós estamos ansiando. E por Ana ser fiel a Ele e entregar o seu filho a Ele, cumprir com o propósito, Deus abençoou com mais 5 filhos. Aquela que era estéril se fez mãe de filhos. Aquela que era estéril, ela persistiu e teve filhos. Porque ela obedeceu ao Senhor, porque ela cumpriu com a promessa dela, porque ela foi e fez conforme o que ela declarou ao Senhor. Eu não sei o seu projeto, eu não sei o plano que você tem, o que você anseia, qual é o seu sonho, mas permita, amados. Permita Deus te moldar. Permita Deus te transformar nos seus sonhos. Entrega a Ele. Fala, Senhor, qual o jeito, qual a maneira que eu preciso seguir? Me ajuda. Persista. Não desista. Assim como o seu projeto, o seu sonho, ele está alinhado no propósito do Senhor. E se não está, o Senhor vai alinhar. Porque o Senhor, Ele quer conceder o desejo do teu coração. Ele quer realizar o desejo do teu coração. Mas Ele precisa te transformar, Ele precisa te moldar. Para quando vir, você receber e você saber guiar o seu sonho, o seu projeto. Isaías 55:8 diz que porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Aquilo que você está projetando é pequeno perto do que o Senhor está projetando junto com você. Aquilo que você está sonhando é muito pequeno perto do que o Senhor está sonhando junto com você. Ele tem planos maiores, Ele tem projetos maiores para a tua vida. Mas persista, insista no Senhor. Ele quer realizar o desejo do teu coração. Amados, para nos enquadrarmos nos sonhos, nos projetos e passarmos pelos processos, precisamos estar alinhados em intimidade com o Senhor, assim como a Letícia trouxe aqui. A intimidade nos faz alinhar os nossos sonhos junto com os projetos do Senhor. A intimidade
faz nós nos atentarmos à voz do Senhor, a sermos obedientes, a cumprir com o propósito que nós declaramos. Em Tiago 1, do 2 ao 4, vai falar: meus irmãos, tende grande gozo em cair em tentação, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, a obra do Senhor sobre a tua vida perfeita. Não é do jeito que você quer, não é de qualquer jeito. Quando você tem paciência e quando você persiste, a obra dele sobre a tua vida é perfeita. Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Nós não fomos feitos para serem completos, mas nós fomos feitos para serem completos. Então os desejos, os sonhos que nós temos no nosso coração, quando é alinhado com o Senhor, Ele completa. E você vai ser perfeito e completo no Senhor, para a glória dEle, para a glória do nome dEle. Persistam no Senhor. Não desistam jamais. Se alinhem no Senhor. E a palavra do Senhor, amados, traz a nós outros personagens da Bíblia que demonstram perseverança em situações desafiadoras. Talvez o que está faltando sobre a tua vida não é um sonho, não é um propósito, mas talvez o que está faltando na sua vida é você se alinhar mais com Deus, você estar mais com Deus. Mas as circunstâncias, as situações têm impedido você a tomar esse posicionamento. Mas eu quero citar aqui, amados, alguns homens e mulheres de Deus que persistiram em obediência ao Senhor, mesmo com circunstâncias e situações contra eles, eles foram firmes no Senhor. E eu quero citar Jó. Jó enfrentou perdas assim devastadoras, incluindo a morte dos seus filhos, a perda dos seus bens. A sua esposa se voltou contra ele e a sua saúde foi afetada completamente. E mesmo em meio a todo esse sofrimento, ele manteve a fé dele em Deus. E afirmando que ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Nele eu tenho esperança. Ele é a minha esperança. Jó não perdeu a esperança no Senhor, mesmo em meio às tribulações, mesmo com seus filhos mortos, mesmo perdendo todos os seus bens, mesmo a esposa contra ele, e mesmo ele com feridas no corpo, com câncer, exposto, ele não desanimou, a fé dele não foi abalada, ele perseverou no Senhor, ele continuou tendo esperança naquele que criou. Temos também Moisés, que enfrentou a resistência de Faraó, a incredulidade dos israelitas, ao conduzir para fora do Egito. Mas ele persistiu em sua missão, ele não desistiu, porque Faraó foi persistente, falou: não, se seu Deus fizer isso, vai, não. E Faraó foi cansativo com Moisés. Aí Moisés conseguiu levar o seu povo, e seu povo também foi um povo complicado, mas ele não desistiu, ele persistiu na sua missão.
confiando em Deus e perseverando, mesmo quando as situações estavam adversas. Mesmo quando o mar estava à sua frente e o exército de Faraó estava atrás dele, ele confiou na provisão de Deus. E Deus abriu o mar. Porque ele persistiu e confiou. Noé perseverou na construção da arca durante muitos anos. Enfrentou zombaria, enfrentou descrença das pessoas que estavam ao seu redor. Mas a obediência de Noé, a fé de Noé, restaurou na salvação da sua família durante o dilúvio. Noé persistiu e salvou a família dele. Noé persistiu em obediência e trouxe salvação ao seu lar. O apóstolo Paulo enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo prisões, açoites, naufrágios, mas ele continuou pregando o Evangelho. Ele não desistiu, ele se alegrava na prisão, ele cantava louvores ao Senhor, sendo aceitado. Ele glorificava o nome do Senhor. Em 2 Coríntios 11, 24 a 27, tem uma lista de algumas tribulações que Paulo enfrentou. Mas ele se manteve firme na missão que Deus confiou a ele. Se mantenha firme na missão que Deus está confiando em você. Seja persistente. E por último, vou citar Ruth, uma moabita. Demonstrou grande perseverança ao decidir ficar com a sua sogra Noemi após a morte do seu marido. Só temos determinação de seguir, persistente com a sua sogra. Trouxe a Noemi a adotar a fé de Israel. Resultou a ela uma inclusão da linhagem de Davi, consequentemente, linhagem de Cristo. Porque ela persistiu. Sua sogra falou: não, vai tomar seu rumo, você não precisa me seguir. E ela foi persistente e seguiu, porque ela queria servir o Deus, a sogra dela, o Deus de Noemi. A perseverança é frequentemente recompensada por Deus. Ele nos ensina a confiar na fidelidade dele, na provisão dele, e manter a nossa fé. Mesmo diante da adversidade, mesmo diante de palavras que nós, por muitas vezes, enfrentamos, e até não lançamos, mas a perseverança, ela nos motiva a continuar e a realizar os nossos sonhos, os nossos propósitos e a alinhar eles com o Senhor. E através disso nós venhamos contemplar a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas, nós venhamos contemplar milagres do Senhor sobre as nossas vidas, nós venhamos a contemplar a glória de Deus sobre as nossas vidas. E através dos nossos sonhos realizados, dos nossos propósitos, dos nossos anseios realizados, o nome do Senhor é glorificado. E que você possa persistir no Senhor, dia após dia.